Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Confesso para vocês que tem sido um privilégio tremendo compartilhar esses vídeos e saber que, de alguma maneira, eles têm auxiliado você a se achegar, a se aproximar cada vez mais de Deus, a conhecer cada vez mais as verdades de Deus através do estudo da Bíblia, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu fico muito feliz quando eu recebo ali alguns comentários, em especial saber que esses vídeos eles podem chegar a vários lugares. E eu louvo a Deus por isso, porque a intenção aqui é que Deus possa ser sempre exaltado e que nós possamos realmente buscar cada vez mais se achegar na presença de Deus. A lição da semana passada falou no Salmos parte 1 e nos levou ali a entender que sim, também o livro de Salmos, um livro aparentemente poético, de louvores, de poesias, também é um livro que traz símbolos, alusões, para que nós possamos interpretar profecias, entender alguns eventos apocalípticos. E a lição dessa semana, ela continua dentro do livro de Salmos, nos trazendo agora a importância de entender que neste mundo nós teremos aflições, mas esse mesmo Deus, que é o Deus que estava presente lá no livro de Salmos, que é o Deus presente durante toda a história, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. O mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado, Ele cuida de você hoje e cuidará de você no futuro. Amém? A lição dessa semana nos leva a entender este ponto, a entender que sim, neste mundo enfrentaremos grandes tempestades. Talvez esteja falando com alguém que esteja hoje enfrentando tempestade. Talvez alguém que está passando por grandes turbulências e muitas vezes até mesmo pensando em desistir, em abandonar, ou até mesmo questionando, será que realmente Deus existe? Se eu estou falando com alguém assim hoje, a lição dessa semana realmente é uma lição muito especial para você. Ela é especial para todos nós, mas ela é muito especial também para você. Porque a lição dessa semana nos leva a entender que sim, neste mundo enfrentaremos aflições, enfrentaremos tempestades. Talvez esteja enfrentando hoje, talvez enfrentarei amanhã e enfrentaremos tempestades ainda maiores. Mas a lição dessa semana também nos ensina que o nosso Deus está conosco em todos os momentos. Ou seja em momentos bons ou ruins, Deus está conosco. Amém? Louvado seja Deus por isso. O verso para memorizar se encontra no livro de Salmo, capítulo 67, no verso 3 e o verso 4, que diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. A lição, o verso para memorizar, já nos mostra esse Deus de amor, que é um Deus de justiça e que fará justiça. Esse Deus que está no controle da história. Esse Deus que quer guiar todas as nações, porque, aliás, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus possa nos ajudar, não apenas a entender a lição dessa semana, mas realmente a meditarmos nela e realmente também entendermos que precisamos compartilhar essas verdades com outras pessoas. Que Deus possa te abençoar a compreender isso. Amém? Chegamos aqui na parte de domingo. Domingo traz o título Socorro bem presente nas tribulações. E aqui já vai uma dica, que você possa ler os salmos aqui, que aqui contém na lição por completo aí na sua casa. Aqui na parte de domingo nos traz o Salmo 46, que é um salmo muito bonito, que nos traz grandes lições, e uma delas realmente é uma lição que eu gosto muito, que está aqui no Salmo 46, no verso 10. Salmo 46, no verso 10. Salmo 46, verso 10, diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ou seja, querido, não importa qual turbulência você esteja enfrentando neste mundo, Deus está no controle. Entenda este ponto. Isso aqui é muito importante. Não importa qual seja a tempestade, Deus está no controle de tudo.
Não importa se água tem entrado no seu barco, se você está pensando que você vai naufragar, entenda, Deus está contigo. Não importa se os ventos fortes estão soprando e talvez estão até mesmo te derrubando, entenda, Deus está contigo. Isso aqui é muito importante e por isso esse verso que nós lemos é um verso muito importante, porque às vezes eu preciso, em meio às tempestades da vida, às turbulências da vida, à correria da vida, eu preciso aquietar, eu preciso parar e meditar em Deus e ver o que Deus fez no passado, o que Deus faz no presente e o que Ele também fará no futuro. Ver o que Deus fez já na minha vida, o que Ele faz na minha vida. E muitas vezes, muitos pensam que Deus o abandonou, mas Deus não nos abandona. Aquiete-se. Entenda que Ele é Deus e Ele está no controle de tudo. Para pensar, para orar, meditar e entender que Deus cuida de você. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus a entendermos que realmente Ele está no controle de tudo. E o salmista aqui no capítulo 46, no verso 2, ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Não importa qual seja a turbulência, não importa se a terra se transtorne, não importa se os montes se abalem, Deus está conosco. E é interessante, sim, já que estamos estudando sobre alusões, sobre símbolos, que aqui sim faz uma referência também ao contexto final, ao contexto onde Deus aborda ali no livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 14, onde o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Nos leva ali a entender também algo que acontecerá no futuro, aonde teremos ali algo acontecendo em uma grande tempestade de turbulências, mas em meio a essa grande tempestade, como acontece, sempre vem o arco-íris depois. Amém? E em meio a essa grande tempestade que enfrentaremos também no futuro, essa grande turbulência que enfrentaremos no futuro, o céu se recolherá como um pergaminho. E podemos abordar essa aqui uma alusão ao contexto da volta de Jesus, aonde Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Por isso, entenda que não importa qual perigo nós enfrentamos nessa terra, qual tempestade nós enfrentamos, seja físicas, seja mentais, seja espirituais. Sejam tempestades, catástrofes que acontecem no nosso mundo, como terremotos, fome, como enchentes, como pandemias, ou até mesmo outros tipos de catástrofes, que é os perigos que nós enfrentamos, porque o inimigo de Deus persegue aqueles que seguem a Deus. Não importa o que aconteça em nossa vida, nós precisamos entender que Deus está conosco. E um dia, tudo isso vai passar. O verso 2 do Salmo 46 diz: não temeremos, não tema, não tenha medo. Mas como não ter medo, pastor? O verso 5 diz: porque Deus está conosco. Capítulo 46, verso 5. Deus está conosco. Por isso, não tema. Não tema o perigo. Não tema as tempestades que você enfrenta hoje ou ainda irá enfrentar. Não tema. Não tema porque Deus está contigo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Chegamos à parte de segunda-feira, onde traz o título Esperança em Meio à Turbulência. E aqui traz um texto interessante, que é Jeremias capítulo 4, verso 23 e 26. Também Apocalipse capítulo 21, no verso 1, aonde nos mostra ali que a terra ficará sem forma e vazia, como foi antes ali da criação. E muitas vezes, quando nós olhamos para esses acontecimentos, esses eventos apocalípticos, ou as tempestades que estamos observando hoje e que ainda irão acontecer, ou as tempestades que nós enfrentamos, que o nosso lar enfrenta, que a nossa casa enfrenta, que a nossa família enfrenta, quando olhamos
para tudo isso, muitas vezes nós desanimamos. Só que a verdade, nós não deveríamos desanimar, mas nós deveríamos, na verdade, estar esperançosos. E por que estar esperançoso? Porque se nós estivermos realmente não desviando o olhar de Jesus, nós entenderemos que em meio às tempestades que acontecem neste mundo, seja catástrofes ou seja tempestades na nossa vida, nós precisamos entender que sim, isso iria acontecer. Jesus nos relatou a respeito disso. No mundo tereis aflições. Jesus nos colocou a respeito de tempestades que aconteceriam neste mundo. Só que ele também nos relatou que isso antecederia a volta dele. Ou seja, quando eu olho para as tempestades da vida, cada vez mais forte, cada vez mais caótico está o nosso mundo, eu preciso, ao invés de desanimar, eu preciso trazer essa esperança. Por que essa esperança? Porque eu me lembro que Jesus em breve vai voltar. E eu gosto de um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 37, que diz assim: aquele que vem, virá, e não tardará. Amém? Que você possa entender isso. Que não importa qual seja a tempestade que você esteja enfrentando, um dia tudo isso vai passar. Aquele que vem, virá, e não tardará. O salmista, no capítulo 46, no verso 6 e 7, diz: bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você possa entender isso. Que em meio às tempestades da vida, Deus é o seu refúgio. Ele é o seu reforço em meio às tempestades. E sim, que você possa entender que um dia tudo isso vai passar. E aquele que vem, virá, e não tardará. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Chegamos aqui na parte de terça-feira, onde traz o título Debaixo de seus pés, e nos traz aqui o Salmo capítulo 47, é um salmo lindo também, que nos traz aqui grandes lições também para a nossa vida. E eu quero já usar o verso 5. O salmista aqui, ele diz a respeito de o toque da trombeta, e esse toque da trombeta que nos leva à esperança que um dia Deus reinará então sobre todas as nações. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele reinará então sobre todas as nações. Esse tema aqui, ele nos leva a entendermos que esse Deus um dia voltará a este mundo para nos buscar. Amém? Louvado seja Deus por isso. A lição também nos traz aqui um outro texto para nós lermos, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17, e também Zacarias, capítulo 14, no verso 4, aonde nos mostra aqui que um dia Jesus realmente virá outra vez, e aonde iremos ali ao seu encontro, subiremos com ele nas nuvens dos céus, aonde reinaremos com Deus no céu por 1000 anos, e após 1000 anos, então, Apocalipse capítulo 21 fala ali sobre a Nova Jerusalém, Apocalipse 20 ali, Apocalipse 21 agora falando sobre a Nova Jerusalém, e Apocalipse 21 nos mostra então que a Nova Jerusalém descerá do céu e ali estará o trono de Deus. E o trono de Deus ali, ele vai estar ali no Monte das Oliveiras, que de acordo ali ao contexto da vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus, quando ele morreu por nós, ressuscitou, ali no Monte das Oliveiras foi o local da ascensão de Cristo, quando ele subiu ao céu. E agora a promessa é que quando ele retornar novamente, ali então estabelecerá o seu trono, aonde ele será então o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali teremos então esse privilégio, a oportunidade de estarmos com Deus face a face. Amém? Quando isso vai acontecer, pastor? Não sei. Aliás, a Bíblia não nos diz em qual dia Jesus voltará. Mas enquanto ele não vem, enquanto esse dia realmente não chegue, nós precisamos continuar aguardando, entendendo que neste mundo nós teremos aflições, mas que Deus está conosco em todos os momentos. Ele não nos abandona, como muitos acreditam. Deus está conosco em todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Chegamos aqui na parte de quarta-feira, aonde traz o título Vinho e Sangue. E traz aqui o Salmo capítulo 75, também Mateus capítulo 26,
verso 26 ao 29, e também Apocalipse, capítulo 14, no verso 9 ao verso 12. O Salmo 75, ele é um salmo muito interessante, aonde faz ali claramente uma alusão, aonde você observa símbolos que estão também relatados dentro de um contexto final, que estará ali acontecendo no contexto da volta de Jesus. E o Salmo 75 ali, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles sugerem que esse salmo foi um louvor ali que foi cantado na destruição sobrenatural ali do exército de Senaqueribe, que você encontra ali em 2 Crônicas, capítulo 32, e também em 2 Reis, capítulo 19. E dentro deste contexto ali, você observa claramente algumas imagens que ali acontecem dentro do Salmo, capítulo 75. Como, por exemplo, no verso 3, Salmo 75, verso 3, aonde você vê ali uma terra que está se desmoronando, o mundo cada vez mais caótico. E você vê, então, essa abordagem dentro do contexto dos eventos finais, dentro deste contexto ali da volta de Jesus. Você vê também ali no capítulo 75, no verso 8, um cálice de vinho forte que Deus derrama ali sobre os ímpios, que nós encontramos também lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 10, onde você vê ali o cálice da ira de Deus, da cólera de Deus. Então, claramente ali, um símbolo que acontece aqui no Salmo 75 é um símbolo do que está acontecendo também lá dentro deste contexto dos eventos finais. Mas o que eu preciso realmente trazer da lição aqui de quarta-feira para mim, para a minha vida? Eu preciso entender aqui que em breve realmente acontecerá a última fase do juízo de Deus, aonde Deus ali irá separar os justos dos ímpios, ou o joio do trigo, aonde claramente o exército do mal, o inimigo de Deus, que sempre quis destruir a Deus, irá pela última vez tentar destruir a Deus e o povo de Deus, aonde irá sitiar a cidade santa, irá tentar tomar a força, e ali Deus fará justiça, e descerá fogo do céu e os consumirá. E aqui eu preciso agora abordar dentro deste contexto algo para mim hoje. Ou seja, no futuro Deus irá separar o joio do trigo, os ímpios dos justos. Mas hoje, o que eu tenho que fazer hoje, pastor? Hoje, Deus quer separar você dos costumes do mundo. Deus quer fazer de você uma luz em meio à escuridão, para que você se coloque no lugar dos justos, para que quando Jesus volte, você seja um daqueles que esteja subindo com Ele, para morar com Ele e ter a vida eterna ao lado dele. Amém? Que nós possamos realmente buscar hoje se colocarmos do lado de Deus, para que no dia em que Ele volte, nós estejamos com Ele face a face. Isso aqui é muito importante nós entendermos e colocarmos realmente em prática na nossa vida. Amém? Chegamos aqui na lição de quinta-feira, aonde traz o título Para que se conheça a tua salvação. E traz aqui agora o Salmo capítulo 67, que é um salmo também muito bonito, e traz também Apocalipse novamente, capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. Primeiramente, você vai notar aqui no Salmo capítulo 67, no verso 1, que há um pedido ali de bênção de Deus ali sobre o seu povo, ou seja, sobre nós. Deus quer iluminar o seu povo, Deus quer abençoar o seu povo. E Deus, uma vez abençoando o seu povo, Deus quer que o seu povo entenda que essas verdades que o povo dele conhece, Deus quer anunciar a todas as nações, porque Deus quer salvar a todos. É claro que Deus não vai poder salvar a todos, não porque Ele em si não pode, porque Ele pagou o preço do pecado de todos. Ele veio a este mundo, morreu por todos. Só que a salvação, ela não será para todos, porque existe o livre-arbítrio, e muitos escolherão não colocar Deus em primeiro lugar,
não seguir os princípios de Deus nessa terra, não ser uma luz a iluminar nessa terra, em meio às escuridões deste mundo, em meio às trevas que muitas vezes pairam ao nosso redor. Deus escolheu você para ser uma luz. Só que muitos têm dito não para Deus e, consequentemente, se afastando de Deus. E, consequentemente, muitos naquele dia não estarão do lado de Deus face a face. Que Deus possa nos ajudar a entender realmente esse ponto. No verso 2, Deus expressa o desejo, no Salmo 67, verso 2, Deus expressa o desejo de ser conhecido em toda a terra. Ou seja, Deus nos chama a refletir a sua luz a todas as nações, a toda tribo, a toda língua. Deus quer que você seja uma luz a iluminar essa escuridão que nós vivemos neste mundo, um mundo de trevas. Deus quer que através de você, Ele possa ser conhecido para aqueles que hoje não têm mais esperança. Deus quer levar a maior de todas as esperanças a todos, que é a esperança da breve volta de Jesus, que é a esperança que mesmo em meio às tempestades da vida que enfrentamos hoje, Deus está conosco, mas que é também a esperança que esse mesmo Deus voltará para nos buscar. E teremos a oportunidade de vivermos num mundo, aí sim, sem dor, sem pecado, sem sofrimento, sem choro, e vivermos eternamente ao lado de Deus. Deus faz um chamado na sua vida, um chamado a anunciar que Jesus em breve vai voltar. Que essa verdade que você conhece não seja uma verdade que esteja apenas para você, mas que essa verdade possa também ser anunciada a todos ao seu redor. Que todos possam conhecer o Deus que você serve, a verdade que você segue, para que nós possamos ter o privilégio de um dia poder encontrar pessoas queridas, que um dia nós falamos de Jesus lá no céu. Amém? A parte de sexta-feira, e aqui eu encerro, onde o autor aqui da lição ele escreve algo muito importante dentro desse contexto do chamado de Deus na nossa vida. E ele diz assim: os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra, anunciando a volta de Cristo. E você encontra isso lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Mateus, capítulo 24, versículo 14. E ele diz assim: devemos continuar o que eles começaram. Nessa obra, nossa obra está ligada a Cristo. Ele nos guia e nos capacita. Este é o trabalho dele. A Mission Dei, a missão é de Deus. Não é nosso trabalho. Nós somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu que eles seguissem suas instruções e ele realizou o impossível. Ou seja, se coloque nas mãos de Deus. Ouça o chamado de Deus na sua vida. Entenda que se você seguir a Ele, se colocar nas mãos dEle, Ele vai iluminar a sua vida para que através de você aconteça o impossível. Não porque você tem uma luz própria, mas a luz dEle que reflete em você pode iluminar a vida de outras pessoas. E veremos ali muitas vezes o impossível acontecer, como foi no passado. Que Deus possa te abençoar a entender isso. Em outras palavras, que Deus possa te abençoar a compreender que Ele está contigo em todos os momentos. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente e é o mesmo Deus do futuro. O Deus que esteve com os salmistas no passado, Ele está contigo hoje, em meio às tempestades que você enfrenta, da mesma maneira que esteve com eles nas tempestades que eles enfrentaram. Em meio às tempestades, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente em meio às tribulações. Em meio às tempestades da vida, onde muitas vezes você pensa que Ele não está contigo, Ele está contigo todos os momentos. Que você possa entender isso. Ele é aquele que vai te ajudar a vencer as tempestades. Ele é aquele que vai te ajudar a um dia estar com Ele no céu. Amém?
E sim, entenda que um dia tudo isso de tempestade irá passar, porque aquele que vem virá e não tardará. Sim, Jesus em breve vai voltar e lá sim teremos um mundo sem dor, sem sofrimento. Mas essa verdade, querido amigo, querida amiga, essa verdade, ela não pode ficar apenas para você. Deus quer que você anuncie essa esperança para muitos que hoje não têm mais esperança. Deus quer que você anuncie essas verdades para aqueles que são sinceros, que estão também almejando ou estarão almejando também estar com Cristo lá no céu. Que Deus te abençoe a entender isso, esse chamado na sua vida, a cumprir a missão. O maior de todos os trabalhos nessa terra é o trabalho de levar almas para Cristo. Que você seja um ganhador de almas, que você seja uma luz neste mundo de trevas. Amém? Feche seus olhos neste momento e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Não importa se estamos enfrentando tempestades ou as tempestades que ainda enfrentaremos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. O Senhor está conosco em todos os momentos. E sim, o Senhor nos promete que um dia tudo isso vai passar. Um dia o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Um dia teremos o privilégio, a oportunidade de estarmos contigo face a face. Mas nos ajude também, ó Pai, a entendermos que existem muitas pessoas que ainda estão do outro lado. Pessoas sinceras, que precisam também ser alcançadas para o seu reino. Que nós possamos, através da sua luz, refletirmos a tua luz e iluminarmos a vida das pessoas, para que elas possam conhecer a Ti e se entregar a Ti. E um dia possamos estar todos juntos nas mansões celestiais, a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu entrego todos e tudo em Tuas mãos, com a certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, que Deus te ilumine e que você possa ter sempre essa certeza. Jesus está contigo. Hoje, esteve ontem e estará também contigo amanhã. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.